Olá, meus irmãos, vamos ao nosso encontro do dia de hoje. Dá o seu likezinho aí, para ajudar no canal, para ajudar aí a evangelização ser espalhada pelo mundo todo, através de nós. Nós somos os evangelizadores, tanto vocês que estão aí do outro lado como eu aqui. Se inscreve no canal e assim nós vamos em frente com esta corrente para não quebrar. O evangelho de hoje está em Mateus 10, de 16 a 23. Glória ao Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eis que eu envio vocês como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Tenha cuidado com os homens, porque eles entregarão vocês aos tribunais e açoitarão vocês na sinagoga deles. Vocês vão ser levados diante de governadores e reis, por minha causa, a fim de serem testemunha para eles e para as nações. Quando entregarem vocês, não fiquem preocupados com como ou com aquilo que vocês vão falar, porque nessa hora será sugerido a vocês o que vocês devem dizer. Com efeito, serão vocês que irão falar, e sim, o Espírito do Pai, e vocês é quem falará através de vocês. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. E vocês serão odiados de todos por causa de meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje fala daqueles que se dispõem a pregar o Evangelho, a Palavra de Deus. Jesus deixou bem claro aqui que não vai ser fácil, nunca foi fácil levar a mensagem do Evangelho para as nações, para qualquer pessoa. A gente pode perceber uma coisa, né? Qualquer cristão, qualquer batizado que está ali no seu ninho, quietinho, daqui a pouco ele se levanta do ninho, começa a pregar o Evangelho de Jesus Cristo, começa a viver uma vida diferente. A gente já percebe que ele começa a ser perseguido entre os seus. Ali, entre seu pai, sua mãe, seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, que está próximo a ele. Já começa a ser perseguido por ali. Os ensaios começam ali. Quando esse cristão batizado se aprofunda mesmo no Evangelho, na Palavra de Deus, se torna um missionário, um discípulo de Jesus, aí é que o caldo engrossa do lado dele, a ponto de chegar a ser até preso e morto, perseguido por causa da Palavra de Deus. Isso aconteceu com Jesus mesmo, com os seus seguidores, apóstolos. Morreram tudo por causa da Palavra de Deus. E não era aceito naquele tempo, e nem é aceito hoje, nunca vai ser. Um dia vai ser aceito por aqueles que se converteram de verdade e seguem nosso Senhor aqui nessa terra. Mas os pagãos não aceitam Jesus de jeito nenhum. Persegue de todos os lados, não tenha dúvida disso. E a igreja, dentro do seu
primórdio que ela é perseguida pelos homens, por aqueles que não se convertem ao Evangelho de Nosso Senhor. Quantos padres, bispos já morreram na história, do começo até hoje, do primórdio da igreja, que começou com 12, e esses 12 morreram tudo no fio da espada por causa da palavra de Deus. Então, meus queridos, a gente não deve temer de jeito nenhum, porque o martirizado, aquele que morre de mártir, ele não passa nem pelo purgatório, sabia? Ele se salva. Então, a gente não deve temer a esses hereges que querem calar a nossa boca. A gente tem que enfrentar mesmo e pronto. Não devemos ter medo deles, porque nós temos um capitão dirigindo o nosso barco, que é Jesus Cristo, à nossa frente, ao nosso lado, nos protegendo. Quando você tem o Espírito Santo de Deus em você, você não se cala, você fala mesmo. Porque é muito fácil você pregar um evangelho para agradar as pessoas. Um evangelho água com açúcar, bem adocicado, a favor de tudo quanto é ruim e negando a verdade. Aí agrada a todos que estão ao seu redor. É muito fácil. É um cristão que não vive a pureza do evangelho. O cristão que fica aí de frente de novela, botando seus filhos para assistir novela em vez de dar uma boa catequese, ensinar os caminhos de Deus. Cristão que é a favor do aborto, a favor de coisas erradas. Infelizmente, esse tipo de cristão agrada aos homens, mas não agrada a Deus. Nós temos que ser cristão verdadeiro, longe dessas práticas abomináveis. Bater de frente e falar a verdade. Quem fala a verdade está com Deus, e Deus está com ele, porque Jesus mesmo disse: conhecerei a verdade e ela os libertará. O Evangelho nunca foi fácil você sair pregando ele, dentro quando você pregue como deve ser pregado. É muito fácil você pregar um Evangelho doce, onde agrada a todos. Você não é perseguido, sem perseguição. Mas quando você fala a verdade, você é perseguido. É um catequista, é um missionário, qualquer um que tiver coragem de falar a verdade. Em catequese mesmo, é muito difícil você ver um catequista falar para os seus alunos a verdade, o verdadeiro evangelho. É aquela água com açúcar que não liberta ninguém. E aqueles jovens, aquelas crianças que crescem e fica adulto sem conhecer a verdade. Porque não teve alguém ali que pregasse a verdade para eles. E não se libertaram. Ficaram adultos e com aquela cabeça confusa, sem conhecer verdadeiramente o Evangelho, porque aquela pessoa que deu aquela catequese para ele não era verdadeiramente profeta, era um falso, era um lobo, na verdade. E hoje a gente vê, dentro da igreja mesmo, esses lobos que não têm coragem de falar a verdade para o seu aluno catequese. Uma vez um certo catequista, entre aspas, porque para mim não é catequista, é uma desgraça dessa, disse para mim: jamais eu vou falar para os meus alunos de catequese que se ele se separar da esposa, ele não pode casar com outra. Jamais eu vou falar isso para ele. Eu dei para ele assim e disse: você não é catequista. Felizmente, isso aí é falso. A igreja não está de acordo com essa fala sua de jeito nenhum, porque a igreja prega
E é a palavra de Deus que o jovem se casa, ele tem que viver. Casamento é indissolúvel, não pode se separar e casar com outra. Se casar está em adultério. Então, o que você está dizendo aí não está de acordo com a lei da igreja e do Código de Direito Canônico da igreja de jeito nenhum. Você tem que rever os seus conceitos de catequista, porque não tá certo não. E aí você vai estragar os seus alunos, porque vai preparar um monte de pessoas anti-doutrina, sem conhecer a verdade, a doutrina da igreja. E essas pessoas vão viver no pecado e a culpa é sua. Faça isso não. Ah, mas hoje em dia é assim, hoje em dia não. O Evangelho não se adaptou ao mundo. Se o mundo quiser ser salvo, que se adapte ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Se quiser ser salvo. Essa coisa de hoje em dia, porque o mundo mudou, é moderno, isso aí não vai por aí não. Se for por aí, você vai se estragar. Vai se perder também, porque nós não podemos se adaptar ao mundo, assim, e sim ao Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, é difícil, mas o final será feliz, será ótimo. Não tenha medo de pregar a palavra de Deus, falar a verdade para aqueles que estão vivendo na mentira. Nem que ele te dê uma mordida, que nem um cachorro azedo, mas fale. Fale porque ele precisa de conhecer a verdade para se libertar. Não tenha medo, seja profeta, seja evangelizador verdadeiro, seja um católico de verdade, batizado, e faça viver o seu batismo. Viva de acordo com a vontade de Deus e pregue essa verdade para todos aqueles que estiverem ao seu alcance. Não tenha medo. Que Deus nos abençoe nesta sexta-feira, dia 12/7/2024, hoje. Que o Espírito Santo nos ilumine e nos dê sabedoria para a gente pregar essa palavra com sabedoria, com coragem e alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.